Amém. A gente está em mais uma aula do IDEA, aula número 7, falando sobre liderando para a glória de Deus, número 2, onde a gente está vendo qualidades, requerimentos de uma pessoa que está em posição de liderança. Claro que cada uma dessas nossas aulas também se resume à maturidade cristã, à espiritualidade verdadeira. Mas nós estamos focando aqui no que diz respeito à liderança. Então, na aula de hoje, nós queremos falar que o líder é uma pessoa que tem relacionamento com Deus. Você acompanhar comigo aí na sua apostila, Daniel capítulo 11, verso 32, diz: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Isso daqui já me diz que existe sim a possibilidade de você se tornar mais forte e mais ativo no seu relacionamento com Deus. E esse ativo aqui é fruto do seu tempo com Deus, é fruto do seu relacionamento com Deus que faz com que vocês façam proezas. Em outras versões diz isso: se tornará forte e fará proezas. Ou seja, no nosso relacionamento com Deus, Deus quer sim com que Ele seja visto através de nós. Deus quer sim com que Ele seja visto através da sua vida, das suas escolhas, dos seus pensamentos. Então, gente, nós conhecemos a Deus e nós experimentamos a Deus quando nós conseguimos experimentar tudo o que Ele é em nós e através de uma vida que nos cerca. Nós falamos na aula passada sobre como nós podemos ser sensíveis à voz de Deus. Deus fala através da palavra, Deus fala através do seu Espírito, Deus fala através das circunstâncias que nos cercam. Nós não devemos deixar a experiência da nossa vida ditar o que nós vamos encontrar de verdade sobre Deus, mas a verdade sobre Deus é que deve governar sim as nossas circunstâncias. E Deus pode usar pessoas, Deus pode usar circunstâncias, coisas que nos cercam, para que nós possamos estar cada vez mais sensíveis à voz de Deus. Então, gente, quem conhece a Deus é forte espiritualmente, e é esta força, a força dele, que nos sustenta na nossa chamada. É a força de nós sabermos quem é o nosso Deus. O povo que conhece ao seu Deus, é algo pessoal, é o seu Deus. Não é um povo que só que conhece a Deus, é um povo que conhece ao seu Deus. Porque nós fomos chamados para ter um relacionamento com Deus. Toda a nossa chamada é dependente de nosso relacionamento com Deus. Adão foi criado, sim, para governar a terra. Ele tinha uma função, mas ele também tinha uma imagem. Ele também tinha uma semelhança. A imagem, se você olhar lá em Gênesis, você vai ver que a imagem tem a ver com a função, mas a semelhança tem a ver com a sua natureza. Deus nos criou para sim nós termos essa natureza, mas também com essa natureza nós podemos agir, nós podemos falar, nós podemos interagir, nós podemos representar a Ele. Isso é muito importante. Então entenda que o primeiro a desejar estar com você é o próprio Deus. Nesse nosso relacionamento, Deus é aquele que busca. E nós sempre falamos isso aqui, que na vida de adoração, Deus é aquele que busca. Não tem coisa mais linda no Evangelho do que ver um Deus que busca, um Deus que deseja, um Deus que quer, um Deus que move literalmente céus e terra, um Deus que move mares, um Deus que faz brotar água no deserto, um Deus que faz coisas impossíveis para que você o experimente em sua totalidade. Quando Ele criou o tabernáculo, Ele deu a ordem para Moisés fazer o tabernáculo, que nós chamamos de tabernáculo de Moisés, ou a tenda da congregação. Você tem que entender que Ele falou: eu quero estar no meio do meu povo. Em Apocalipse vai dizer que Ele virá e habitará conosco. Então o primeiro a desejar isso é Deus.
Deus se revela a você com um propósito. Nós vimos isso. Deus fala com um propósito. Ele te criou para um relacionamento de amor com Ele mesmo, mas todo amor tem um propósito. Entenda isso. Saiba que o seu relacionamento com Ele afeta a maneira como você o adora, como você o respeita, como você o serve, como você fala com Ele, como você fala dEle, como você pensa dEle. Porque a nossa adoração muda a forma como você o vê. E quando você vê a Deus, você se abre cada vez mais para Ele e você é transformado. Então há um benefício no nosso relacionamento com Deus. E o benefício não é só conhecer a Deus, o benefício é nós sermos transformados e nós sermos cada vez mais adaptados para que Deus haja através de nós. Muitas pessoas ficam no nível da salvação quando aceitam a Jesus, porque tudo que elas querem com a salvação é o benefício. E lembra que no meu ministério, por exemplo, Deus me deu 3 palavras que norteiam a minha vida de adoração, que é revelação, transformação e glorificação. Tudo começa com a revelação de quem Deus é. Tudo começa com a revelação do amor de Deus, que gera em mim uma transformação à medida que eu respondo. Mas o resultado final da minha vida de adoração não é a minha transformação. O objetivo final da minha vida de adoração como um filho de Deus é glorificar o Pai que me enviou, é glorificar o Pai que me chamou. A minha vida é transformada, serve o propósito dEle, não serve o meu próprio propósito. Então, gente, adoração é o reconhecimento dessa aliança. Toda vez que nós adoramos a Deus, nós estamos reconhecendo essa aliança, aliança de senhorio que nós temos com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você olhar para o Velho Testamento, você vai ver que Deus é chamado de Senhor. Se você olhar para o Novo Testamento, você vai ver que Jesus é Senhor. Você também vai ver que o Espírito Santo é o Senhor. Se você olhar lá para Isaías, você vai ver que o espírito de senhorio está, lá em Isaías, apontando profeticamente para Jesus, estava sobre Jesus. Ora, o Espírito está sobre mim. Que Espírito? O Espírito que diz lá em Isaías. Espírito de senhorio, de força, de fortaleza, de revelação. Então, adoração é o reconhecimento dessa aliança, gente. Reconhecer é identificar. Reconhecer é descobrir. Olha só, todos os dias nós estamos descobrindo mais de Deus. É ou não é? É ficar convencido de algo, é admitir, é ter aquilo como verdadeiro. É confessar. Eu reconheço que eu errei. Eu confesso. Examinar. Explorar. Recompensar e agradecer. É reconhecer. Poxa, eu estou aqui reconhecendo que você fez isso muito bem. Muito obrigado. Em reconhecimento àquilo que você fez. É declarar algo legal. É ter por legítimo. E quando nós falamos sobre aliança, 3 pontos muito importantes nós temos que entender. Quando nós falamos que adoração é esse reconhecimento. Se é o reconhecimento, é uma resposta, certo? Nós sempre falamos aqui no Ideia que a adoração é resposta. Ela é iniciada por Deus, que te capacita a responder. Quanto mais você se abre para Ele, mais resposta você vai dar. Você está entendendo que o Espírito Santo, ele é como se fosse um professor, que ele vai dando verdades para você, e ele vai sugando respostas de você com base naquilo que ele te deu. Ele nunca vai te pedir nada que ele não tenha te dado a resposta antes, para você dar para ele. Mas para isso eu preciso descobrir, eu preciso explorar, eu preciso identificar. E nós estamos falando aqui sobre o reconhecimento de uma aliança. Essa aliança então tem 3 aspectos importantes. Número 1, o controle. Número 2, a autoridade. Número 3, a presença. 3 pontos importantes quando nós falamos sobre aliança. Nós adoramos então o controle, a soberania de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos falando que Ele é Senhor. Nessa aliança, Ele é Senhor e nós somos servos. Veja bem,
você declara com os seus lábios, você crê no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, uma figura lá do Velho Testamento do Messias, ok? O Messias era o Senhor de Israel, era o Rei de Israel. Então você declara com os seus lábios aquilo que você crê no seu coração. Você realmente declara que Ele é Senhor, dominador, governador e soberano da sua vida. Adoramos o seu controle, a sua soberania e o seu governo sobre toda a criação. Os louvores do seu povo nas Escrituras são tipicamente louvores dos seus feitos poderosos na criação, na provisão e na redenção do homem. Deus está no controle de todas as coisas. Nós adoramos isso na aliança de Deus. Nós adoramos o fato de que nós somos controlados pelo seu Espírito. E por controle, nós estamos dizendo controle mesmo. Porque, gente, não tem nada melhor do que ser controlado por uma pessoa que visa o seu próprio bem, que visa o seu bem. Não é verdade? Uma pessoa que olha para você e tudo que ele faz é por sua causa. Veja bem, quando Deus morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Ele morreu número 1, claro, porque Deus queria ter um relacionamento com você. Mas em contrapartida, e quase uma coisa colada à outra, Jesus morreu para que você pudesse ter um relacionamento com Deus. Então Deus deseja aquilo que Ele já colocou também dentro do homem, o desejo de conhecer mais a Deus. Por que as pessoas procuram por religião? Porque elas estão querendo um relacionamento, elas não entendem que o relacionamento é tido como uma pessoa e não com um mecanismo. E muitas das religiões, se não quase todas elas, são mecanismos de como eu posso adorar a Deus, de como eu posso me relacionar com Deus. Só que o mecanismo não nos leva a Deus. O que nos leva a Deus é a pessoa de Jesus Cristo, é o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. E é o senhorio de Jesus que nos garante a salvação. Número 2 aqui, nós adoramos nos prostrando diante da sua autoridade absoluta. E a autoridade absoluta de Deus é a sua palavra. Nós falamos isso nas 2 aulas passadas sobre a palavra de Deus, sobre como ouvir a voz de Deus. E nós focamos dizendo que a palavra de Deus é a autoridade máxima nas nossas vidas. Ora, até mesmo Deus não vai contra a sua própria palavra, e Ele deixou essa palavra registrada para que nós pudéssemos nortear a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Como é que você vai dizer que eu sou da sua família da fé? Como é que você vai poder dizer que eu estou adorando a Deus, se não for através da palavra, da autoridade final? Porque se você vier para mim dizendo que você adora a Deus ainda, sacrificando bodes, sacrificando cordeiros, eu vou dizer para você que a palavra que norteia a minha vida hoje, através do Novo Testamento, está dizendo que eu não preciso mais fazer isso. Que isso tudo era símbolo do meu relacionamento com Deus hoje. Isso tudo era símbolo de como Deus espera que eu viva hoje, pela graça dEle, na aliança que eu tenho com Ele. E a sua palavra é o que norteia a nossa vida, é o que norteia o nosso relacionamento uns com os outros e com Deus. Nós nos prostramos sim diante da sua palavra. Deus quer então, gente, que a gente se torne praticante da palavra e não apenas ouvintes da palavra. Então a palavra, ela é a ordem, ela é o que traz ordem na aliança de Deus, uns com os outros. E número 3, em adoração nós experimentamos a presença de Deus. Nós experimentamos a presença de Deus. Você não vem à igreja para experimentar a presença de Deus. Você vem à igreja para cultuar ao teu Deus com base naquilo que você já viveu durante a semana. Você entende que a nossa adoração é diária? Deus espera uma adoração diária, uma vida diária, um serviço diário, uma contemplação diária. Com o Senhor da aliança, Ele mesmo participa desse relacionamento conosco. Então, gente, em suma, a verdadeira adoração está saturada com lembranças
dessa aliança, do senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Adoramos para honrar seus feitos poderosos, para ouvir sua palavra final, a autoridade final, e para nos relacionarmos com Ele pessoalmente, como aquele que nos fez seu povo. Então, gente, nós devemos ter o cuidado de não nos moldarmos, você que é líder, você que está à frente, de não se moldar segundo as reações das pessoas, e nos distrairmos tirando a nossa atenção do Senhor. Veja, o que nós queremos como líderes, gente, nosso papel como líder que somos, é criar uma atmosfera. Criar uma atmosfera para que todos vejam a Deus. Sabe, é sim uma atmosfera de submissão. Muitas vezes não é aquela música que você gostaria de cantar, mas é a música que Deus gostaria que você estivesse declarando e entendendo, para que Ele pudesse liberar a manifestação da sua presença. Você entende que a fé, ela é manifesta através dos nossos lábios, através daquilo que você declara. Então, através das músicas que nós cantamos, nós estamos declarando palavras, e eu espero que você faça isso com o seu coração, porque se você estiver conectado a sua boca e o seu coração, uau, a manifestação da presença vai ser algo glorioso, aí onde você está no seu banco. E nós como líderes, nós temos que focar a nossa atenção em Deus, entendendo o que Deus quer e trazer isso para o povo. Não é só focando em Deus e esquecendo do povo, é trazer o que Deus está querendo falar para o povo. E muitas vezes a necessidade do povo não é aquilo que Deus quer fazer. Vide lá quando Moisés foi receber as tábuas da lei, e o povo virou para Arão e falou: não, o que a gente quer é isso. E Arão, como sacerdote, focou no povo, não focou naquilo que Deus estava tentando trazer para o meio do povo, para que o povo pudesse ser mais bem sucedido. Então tome cuidado com as reações das pessoas, porque podem ser distrações do seu foco em Deus. Nosso papel como líder que somos é criar uma atmosfera não com técnicas, mas com a nossa própria adoração. O cuidado com aquilo que você aprende é muito importante. Conceitos e informações podem muitas vezes roubar a simplicidade do relacionamento, a dependência do Espírito, colocando você mais a par do processo do que com o coração de Deus. Então, gente, técnicas de adoração não podem substituir o coração do adorador. Técnicas de adoração não podem substituir o coração do adorador. As ferramentas que Deus nos dá para sermos eficientes no que fazemos não devem se tornar um fim em si mesmo. O coração do adorador genuíno estará sempre com o seu foco em agradar a Deus em primeiro lugar. Quando nós falamos sobre o ministério, o propósito do ministério de música, essa aula que nós tivemos, nós falamos sobre o coração levítico, o coração sacerdotal, a chamada levítica, a chamada sacerdotal, e a chamada levítica estava em focar em Deus. Estava em focar em Deus. A chamada sacerdotal, sim, traz esse elo entre Deus e os homens, mas os levitas, o negócio deles era Deus. Então a gente tem que ter esse equilíbrio de saber que o seu relacionamento começa com Deus, e aí que Ele vai abençoar o povo. Ser um líder de adoração não é uma busca de uma carreira, mas a busca de uma pessoa. Ser um adorador é buscar conhecer e se parecer cada vez mais na prática com uma pessoa. Ao conhecermos a Deus, é criado em nós pelo Espírito Santo o desejo de fazermos Deus conhecido, e é isso que nós estamos fazendo como líderes. Cada vez mais nós estamos ajudando pessoas a se tornarem cada vez mais conscientes da pessoa de Deus. O que o pregador faz? O pregador não ensina técnicas. O pregador, ele prega de uma pessoa para que a sua percepção daquela pessoa se torne cada vez mais radiante, para que ao voltar para a sua casa, você possa experimentar aquela pessoa que o pregador prega. O foco é a pessoa.
somos primeiramente adoradores e depois disso, líderes de adoração. Vamos ver então o poder e a prática da adoração privada. Tudo isso para falar, gente, isso é muito importante, porque muitas vezes nós focamos tanto no nosso serviço, que nós esquecemos a pessoa a quem nós servimos. É ou não é? Sem essa nossa adoração privada, a nossa vida pública, aquela que todos veem, acaba caindo, porque as fontes de água viva secaram. E você pode muito bem, estar tocando o seu instrumento e não estar ministrando a Deus. Você pode muito bem saber todas as técnicas, saber como agitar a alma das pessoas, mas a unção já ter ido embora há muito tempo. Entenda, gente, que o Espírito Santo está em você, e o nosso papel é agir através do Espírito. Não é tocar um instrumento, é sermos fonte com o nosso instrumento, é sermos bênção através do nosso instrumento. 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer: não apagueis o Espírito. E apagar, aqui no grego, fala de remover, de destruir. Como um fogo é apagado ou vai se apagando. Metaforicamente pode ser usado para reprimir, abafar a influência do Espírito. Não reprima a influência do Espírito na sua vida. Nós somos seres espirituais, fomos criados para sermos dependentes do Espírito. E a sua ministração tem que ser uma ministração influenciada pelo Espírito. Gente, nós não podemos conhecer ou focar em Deus se não tivermos tempo para conhecer a Deus. Através da oração, através da palavra, através do nosso relacionamento com os nossos irmãos que usam da palavra para nos abençoar. Isaías 37, 30 a 31 diz: isso te será por sinal. Esse ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Mas a New Living Translation, NLT, que é uma versão em inglês, diz assim: vocês que foram deixados em Judá, lancem raízes para baixo, para que vocês possam dar frutos para cima. O que nós estamos falando aqui nessa nossa lição é de nós lançarmos raízes para baixo. Fala do nosso fundamento, fala da nossa vida, a ênfase da nossa vida privada, da nossa vida individual com Deus, para que nós possamos dar frutos bons. E tudo depende de você estar você estar plantado num lugar onde você possa florescer. Mas antes de florescer, você precisa estar plantado. Então, gente, a ênfase na vida privada de alguém, ou também chamada de o a sós com Deus, pode ser baseada em 4 verdades. Número 1, nós não possuímos na nossa humanidade os recursos espirituais que precisamos para dirigir o nosso próprio caminho, ou encontrar as forças e a sabedoria que precisamos para lidar com a vida. Não está na sua humanidade. Não está na sua humanidade sem Deus. Está na sua nova natureza recriada conforme Deus, a semelhança do Pai, a imagem de Deus. Está tudo dentro de você, na sua capacidade recriada, tudo se fez novo. Existe um novo poder dentro de você, existe uma nova capacidade dentro de você. O que Deus nos chama, número 1 é para nós sermos, número 2 para nós fazermos. O ser vai ser evidenciado através daquilo que você faz, sim, claro. Deus não nos chama para nós sermos ociosos. Deus nos chama para sermos praticantes da verdade.
Então Jeremias 10:23 diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Você tem planos, você tem sonhos, sim, mas coloque debaixo do senhorio, do controle, da autoridade, da presença de Deus, da aliança que você tem com Ele. Quando você fez uma aliança com Deus, Deus disse: eu vou dirigir a sua vida até o caminho onde eu planejei para você, porque eu sou o teu Deus, o Senhor dos senhores. Eu sei os planos que eu tenho a teu respeito, são planos de paz, de ordem, de prosperidade, de avanço, de shalom. Que mesmo que você ande no meio do caos, a sua vida está ordenada, você terá alegria, vitória, constância, não haverá falta, sempre. E a sua parte é se posicionar e dizer: uau, seja feita na minha vida conforme a tua palavra, como disse Maria. Jeremias 2:12-13 diz: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas. Olha o trabalho das mãos. Eu estou tentando achar, Deus, onde é que está essa fonte? Eu preciso dessa fonte. O homem reconhece que precisa de uma fonte, ele só não sabe que a fonte está em Deus. Eles me deixaram e foram fazer suas próprias coisas. Eles me deixaram e foram cavar a sua própria dependência. Eu quero depender de mim. Eu não quero depender. E se o rio secar? E se o rio falhar? 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias 17:5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia na sua própria habilidade. Maldito o homem que confia na sua própria técnica, nos seus próprios planos. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito seja esse homem que não vive debaixo da influência do Espírito Santo. A ênfase então da nossa vida privada, número 2, é Cristo em nós, que deseja estar à vontade nas nossas vidas, trazendo ordem ao nosso mundo interior, o mundo das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos valores, das nossas prioridades, dos nossos objetivos e na nossa fonte de confiança. É Cristo em nós, a esperança da glória. E glória, como você já viu lá na nossa aula sobre a paixão pela sua presença, glória fala da manifestação da presença de Deus. Glória fala da honra que nós damos a Deus. Glória fala da honra que Deus tem só por ser Deus. E fala da honra que nós vislumbramos nele e retornamos essa glória para ele no mundo natural. O mundo natural se sujeitando ao mundo sobrenatural através das nossas vidas. Aleluia! E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, mais uma vez, raízes, arraigados e alicerçados em amor. Ponto número 3, o Espírito que em nós habita nos foi dado pelo Senhor para fortalecer o nosso homem interior com seu poder, como um rio de água vivas. Ou seja, esse rio de água viva que Jeremias capítulo 2 vai dizer que o povo deixou, a Bíblia diz que já está dentro de nós. É o Espírito Santo, é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Efésios capítulo 3, verso 16 diz: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. João 7, 37-39 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então o Espírito Santo em nós é um rio a jorrar, do seu interior fluirão rios de água viva. É o Espírito Santo fluindo através de nós. E número 4, a nossa vida privada está baseada na inspiração da poderosa e transformadora palavra de Deus, com a qual alimentamos o nosso homem interior. Número 1, nós entendemos que na nossa humanidade nós não temos capacidade. Número 2, nós precisamos reconhecer que Cristo em nós, muda a maneira como nós pensamos, como nós falamos. Número 3, nós precisamos entender que o Espírito Santo em nós é esse rio que nos dá a certeza da continuidade da vida de Deus. E número 4, nós precisamos voltar a esse ponto para dizer que a nossa vida privada está baseada na nossa alimentação da palavra de Deus. Da palavra verdadeira. Salmo 119, verso 9 a 11 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, para não errar o caminho. E veja que não é só pecar, é para não pecar contra ti. O foco é a pessoa. Eu não quero te desagradar, Senhor, fazendo o que eu não fui chamado para fazer. Então está claro, gente, que se nós negligenciarmos a nossa vida privada com Deus, nosso homem interior simplesmente não será capaz de sustentar o peso e a pressão das situações da vida que nos cercam. É nesse momento então que nós perguntamos: o que é uma vida privada poderosa? O que necessita acontecer no nosso tempo pessoal com Deus? E eu vou sugerir aqui para você 3 coisas na prática que precisa acontecer para que você entenda que a sua vida pessoal com Deus é uma ferramenta poderosa para que você possa tocar a vida de outras pessoas. Veja que o seu tempo pessoal com Deus é um tempo para nós refocarmos e nos renovarmos. É um tempo para conhecer mais e mais a Deus de forma íntima, onde você pode aquietar a sua alma e saber que Deus é Deus. É um tempo para você se fortalecer, para que você possa servir a causa dele, com uma percepção renovada da pessoa de Deus, do poder e dos propósitos dele. Porque se é um relacionamento, você fala, Deus fala, você fala, Deus fala, Deus fala, você fala, Deus fala, você fala. É de verdade, gente. É um relacionamento onde toda vez que Deus fala, Ele vai te dando, Ele vai trazendo você de novo para os propósitos dEle, Ele vai trazendo você de novo para o foco da palavra, Ele vai trazendo você de novo para o foco da verdade, Ele vai trazendo você de novo para o foco da aliança, para o foco da justiça, da nova natureza. E nisso você vai sendo renovado, você vai renovando a sua mente. Tudo depende, claro, do nosso foco. E o nosso foco é Deus. Nosso foco não é uma experiência mística, uma experiência transcendental. O nosso foco é uma pessoa. E quando nós focamos na pessoa, nós experimentamos a pessoa. Número 2, o nosso tempo a sós com Deus é um tempo de reavaliação. É um tempo de reorganização. Muitas vezes, ao nos renovarmos, ao falarmos com Deus, Deus vai pedir com que você se reorganize. Deus vai pedir com que você reavalie o processo. Deus vai pedir com que você reavalie a sua vida, porque a palavra é como um espelho, e como um espelho, gente, ela vai mostrar a sua condição. Ele vai mostrar como você está andando. Os sacerdotes do Velho Testamento, eles tinham uma bacia de bronze, e naquela bacia de bronze era uma bacia feita pelos espelhos das mulheres. Então pegaram-se os espelhos das mulheres, fizeram uma bacia, e era necessário ter água límpida, para que o reflexo do sacerdote pudesse ser visto. Não era só para se banhar. Veja bem, houve um banhar que foi de uma vez por todas na consagração dos sacerdotes, mas havia um banhar contínuo
para que ele pudesse oficializar o que ele foi chamado para oficializar. Você entende que no Novo Testamento isso simboliza para a sua santidade e para o processo de santificação. Você entende que você já é santo, é de uma vez por todas, ponto. Mas existe sempre um realinhamento e uma reavaliação das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, com relação à nossa nova natureza. Você já sabe quem você é. E você só vai conseguir fazer isso se você souber quem você é. Porque senão você vai se reavaliar com base no quê? Se você pegar a sua própria imagem e botar num espelho, você só vai ver um homem natural, mas a Bíblia diz que você é sobrenatural. Então você necessita da palavra, e a palavra vai ser como um espelho, e você vai olhar para a palavra que vai dizer como a nova criatura deve andar, e você vai se olhar e vai dizer: uau, eu não estou fazendo assim. Eu sei que eu sou essa pessoa aqui, mas uau, eu não estou fazendo assim. Então é um tempo para você se reorganizar, reavaliar as nossas vidas e reorganizarmos os nossos valores, os nossos motivos, os nossos objetivos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos e os nossos padrões. Número 3, o seu tempo com Deus é um tempo de contenção e resistência muitas vezes, gente. É um tempo onde nós aprendemos a lidar conosco, a nos contermos, a resistirmos à influência do inferno, pela capacitação de Deus, a qualquer coisa que atrapalhe a nossa caminhada com Deus. Então você está vendo que é um processo? Você se renova, você refoca. Ao refocar, você reavalia e reorganiza. Ao reorganizar, você está resistindo às práticas contrárias à palavra de Deus. Você está resistindo ao que o inferno te sugere a fazer. Gente, a nossa vida pública consiste em vários trabalhos, em vários serviços, ministérios e atividades de lazer, mas é o nosso mundo interior que se torna a fonte de suprimento e o fundamento do nosso suporte. Salmo 36:9 diz: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz nós vemos a luz. Provérbios 4:23 vai dizer sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Gente, o nosso tempo pessoal a sós com Deus em sua palavra é o que nutre o nosso mundo interior, que por sua vez governa o mundo exterior das nossas atividades e reações. O princípio é simples: ninguém pode dar nada a ninguém que não o tenha em primeiro lugar. Leia comigo, acompanhe esses parágrafos. Quero terminar lendo esses parágrafos finais. A ênfase aqui não está em fazer, mas está em ser. Gordon MacDonald escreve em seu livro Ordering Your Private World, arrumando o seu mundo privado: se meu mundo interior estiver em ordem, será porque eu estou convencido que o mundo espiritual interior deve governar o mundo exterior das atividades. O mundo interior em ordem diz que eu dou prioridade a organizar a minha vida com Deus, porque eu estou convencido de que se meu mundo interior estiver alinhado, todo o resto de forma exterior vai se alinhar ao meu convencimento, vai se aliar à minha fé. Tudo que foi criado, gente, está sujeito a você como nova criatura. A criação geme pela manifestação para que ela possa se sujeitar a uma criatura criada segundo a imagem e semelhança de Deus. O mundo exterior clama por essa manifestação, mas o homem não presta atenção no seu mundo interior. Ele está tão preocupado no mundo exterior, em salvar as calotas de ozônio, em salvar o mundo verde para que o planeta não se destrua, e o mundo ainda não entendeu
que se as pessoas vivessem pelo seu mundo interior renovado, transformado pela obra redentora de Jesus, a própria criação se sujeitaria à manifestação do homem, à manifestação da nova natureza, à manifestação da nova criatura. Nesse mundo cheio de pressa e coisas que devemos fazer, com uma multidão de interesses que chamam nossa atenção, podemos perder a percepção do poder de Deus em nossas vidas e ministérios, assim como a coragem e a visão que Deus quer que tenhamos em nós. A maioria de nós gasta tempo trabalhando em coisas superficiais e ignora os fundamentos. Nós nos educamos, aprendemos um ofício, trabalhamos em casa e em nossos trabalhos, construímos casas, compramos mobília e acumulamos coisas. Trabalhamos na igreja, ensinamos as escrituras ou servimos em dezenas de maneiras diferentes. Nós talvez tenhamos um tempo separado para nos preparar para o culto ou para o nosso grupo pequeno, e talvez tenhamos tempo também para nossa devoção pessoal com as nossas Bíblias e para rapidamente orar pela nossa lista de oração. Mas se você não tiver muito cuidado, isso tudo pode ser feito em espírito de legalismo. E o legalismo vai dizer que essas coisas são as coisas que te colocam em conexão com Deus. São as coisas que te fazem um com Deus. Nós estamos lidando aqui com coisas que nos aproximam de uma percepção de Deus. Você já é um com Deus. Você não precisa fazer mais nada para ser um com Deus. Você é um com Deus. E porque eu sou um com Deus, tudo isso deve fluir da minha natureza transformada. O servir é o servir de uma natureza transformada. Porque permitimos que tudo isso se torne apenas rotina ou atividades superficiais, gente. É a pergunta, por quê? Simplesmente porque o que realmente somos por dentro, os nossos objetivos, motivos, frustrações, atitudes e estratégias autodependentes para a nossa vida, continuam intocáveis e inalteráveis. Continuamos sendo as mesmas pessoas hoje que éramos há 5 anos atrás. Nós talvez ouçamos um ensino bíblico sólido e saudável. Sejamos encorajados ou exortados por um irmão em Cristo, mas se isso não for reforçado através de uma vida pessoal com Deus, muito do impacto do ensino e da exortação serão perdidos. Qual é o resultado? Nossos corações se tornarão duros, mornos, se não frios. Eu deixei aqui para você pode ver aí na sua apostila, passagens bíblicas que focam sobre gastarmos tempos a sós com Deus. Você vê Elias, Deus pede para ele se esconder, talvez ter um momento de reclusão com Deus, um momento onde ele faz Deus a sua fortaleza. Lá em Marcos capítulo 1, capítulo 1 vai dizer sobre o tempo a sós que Jesus tinha com Deus. Marcos capítulo 6 vai dizer que os apóstolos voltavam dizendo aquilo que eles tinham feito. E o foco aqui é que serviço e ministério fluem da comunhão com Deus. Salmo capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada. Olha aí, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, de onde ele pega o seu suprimento, os seus nutrientes, que no devido tempo dá o seu fruto. Nosso foco não é produzir fruto. Meu Deus, eu tenho que produzir. Nosso foco é sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. E quando você foca em ser o que Deus chamou você para ser, você vai dar fruto conforme a sua natureza. Você foi criado para dar fruto conforme a tua natureza. E a tua natureza é divina. Qual é a conclusão então disso, gente? MacDonald então escreve: existe uma disputa que deve ser lutada particularmente por aqueles que se chamam cristãos praticantes. Entre eles estão aqueles que trabalham duro, sobrecarregados por várias responsabilidades em casa, no trabalho e na igreja. Estes são pessoas boas, mas que estão muito, muito cansados. E por isso eles vivem no limiar de um colapso. Por quê? Porque eles se tornaram orientados pelo seu mundo público.
ignorando o lado privado até que seja muito tarde. Então Mateus capítulo 6, verso 33 a 34 vai nos dar a orientação. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Confie que Deus está no controle. A sua adoração é o seu reconhecimento da aliança que você tem com Ele. É a nossa resposta. Reconhecimento é uma resposta. Gastar tempo com Deus é prioridade na nossa vida. Gastar tempo com Deus é prioridade na sua vida, é prioridade na minha vida, para que seja o nosso alicerce, para que nós possamos servir a Deus e a nossa igreja local de uma maneira como Deus espera que nós sirvamos. Amém? Foque nisso durante essa semana, ao terminar de ouvir esse áudio, esse vídeo. Foque nisso, foque em reorganizar a sua vida para que você tenha mais tempo com Deus, para que Ele possa falar com você. Amém? Nos vemos na próxima aula, no nome de Jesus.